O som das imagens. Imagens que passais pela retina, porque não vos fixais. Um podcast de Carlos Magno. Gegenpressen, Jürgen Klopp. A imagem de Jürgen Klopp, o boné, os óculos, a voz, a serenidade de Jürgen Klopp e a técnica, Gegenpressing, contra-ataque ao contra-ataque, que o atual treinador do Liverpool inventou no Borussia Dortmund e que uma revista francesa aplica agora à luta contra o coronavírus. Gegenpressing. Fixem esta expressão. É a foto da capa da revista SoFoot e desculpem lá ter começado por futebol. As imagens que ainda nos passam pela retina são de luvas na primeira página dos jornais e continuam as máscaras no rosto das pessoas que aparecem nas capas das revistas. Mas eu vou começar com o boné de Jürgen Klopp e dizer aqui o tal palavrão que passou dos debates da bola para o campo da ciência. Gegenpressing. Já ouviram? Gegen contra alemão, pressing, pressionar, atacar, a si mesmo, no misto de alemão e inglês internacional. Jürgen Klopp foi treinador do Borussia Dortmund e hoje brilha no Liverpool. É por isso que abre uma exceção para falar deste intelectual da bola, sem a algazarra dos treinadores de bancada que andavam a saturar as televisões antes do coronavírus. A revista SoFoot pega num frame do jogo como se fosse um vídeo-árbitro e faz capa da técnica. Há cerca de um mês, perguntaram a Jürgen Klopp numa conferência de imprensa o que é que ele tinha a dizer sobre o coronavírus. Mas Klopp respondeu com silêncio, argumentando humildemente que não deviam fazer tais perguntas a treinadores de futebol, mas sim aos médicos e cientistas. Agora, a revista SoFoot presta homenagem a Klopp, explicando que se combate o Covid com as suas táticas de pressing, gegenpressing, em inglês counterpressing e em português pressão sobre o contra-ataque do adversário. Na imagem da revista SoFoot, 4 jogadores do Liverpool enquadram um adversário de rosto oriental que eles tentam confinar. Explica a revista, com setas a indicar movimentos, dinâmicas convergentes, olhares concentrados numa bola que tem as cores do próprio vírus. Confiner l'adversaire é o título que explica com esquemas simples de linhas típicas do treino e das palestras de balneário. Subtítulo: Os gurus do Gegenpressing délivrent leur mode d'emploi, que é como quem diz, os gurus do contra-ataque ao contra-ataque explicam como se faz. Melhor do que isto, só os textos do Jorge Valdano no El País. Mas as imagens que passam pela retina neste quiosque virtual são quase todas sínteses repetidas de uma metamorfose forçada do mundo. Uma mudança que todos estamos a fazer e que os jornais ou revistas refletem nos artigos que sociólogos, psicólogos e filósofos diversos escrevem depois nas páginas interiores. Mas vamos às melhores capas e primeiras páginas dos últimos dias. Começo pela capa da Vogue italiana, que é totalmente branca, limpa de letras e de títulos. Também não tem qualquer imagem. É branca como a cal ou a pérola. Diz apenas Vogue. E o resto é o silêncio gráfico. Ao contrário da ela inglesa, que escreve Together Apart, em letras labirínticas, coloridas, com um coração perdido no centro da capa. Enquanto a Vogue portuguesa traz uma senhora na penumbra, só com o rosto iluminado por uma forte luz que a obriga a fechar os olhos. A legenda desta edição portuguesa é Freedom on Hold, liberdade suspensa, e embaixo a promessa. Mas o medo não nos vai parar. Agora, na revista francesa da Córcega, em francês Avec eux, com eles é o título da revista Corse Martin, da ilha mediterrânica, que também se chama Oggi in Corsica, em italiano, enquanto a revista semanal do jornal La Razón, Espanha, escreve em latim, ao alto da página, In Memoriam. A coluna de letras desenha uma vela acesa. Mas eis que outra revista, Elle, em inglês, faz uma capa cor-de-rosa com um desenho quase infantil, com linhas a tracejado a dizer também Apart Together. Só que no meio das linhas vai desenhando casas, corações e termina numa espécie de reticências, como quem diz, ninguém sabe o que nos espera. Mais dura é a capa da revista Dinero. Nesta publicação espanhola, há o desenho de um caminhão a descarregar areia para a parte de cima de uma ampulheta. Digo bem, um caminhão a descarregar areia para cima de uma ampulheta. Como quem diz, servindo-se destes antigos instrumentos para medir o tempo, vem aí muita areia e muitos caminhões para a minha ampulheta. Caminhões carregados para manter a funcionar a pequena ampulheta
que tem que ser sistematicamente reabastecida de areia para medir o imprevisível tempo que ainda nos falta. Por falar em tempo, a revista Time tem a fotografia de Donald Trump já com o nariz de fora do plano da capa, o corpo descentrado, o presidente literalmente a sair, e a Time a sugerir que ele vai mesmo perder as eleições, jogando com o seu próprio título, Time do título, e acrescentando apenas to go, ou seja, time to go, tempo de ir embora. Em Los Angeles calaram-se os mariachis, diz o jornal ibero-americano em língua espanhola La Opinión. Os históricos músicos mexicanos que sempre se fizeram ouvir naquela rua de Los Angeles calaram-se porque não há ninguém nas ruas por causa da pandemia. E em Nova York, em plena Times Square, também não há ninguém. A revista New Yorker traz a fotografia de um polícia a cavalo, um senhor no meio da rua, a mostrar o físico com uma viola pendurada e as mãos ao alto, sem lhe tocar, como se fosse alguém a quem um pistoleiro no faroeste faz mãos ao ar. Ao fundo, na célebre parede dos neons e dos plasmas com publicidade, anúncios e notícias, está um homem suspenso no ecrã, que aparece pendurado no tempo. O título da revista New Yorker não podia ser mais objetivo. Covid, capital do mundo. Vistosa, veneziana, clássica, uma revista do leste da Europa atrai também as atenções do quiosque global. O desenho de um aristocrata de Veneza a passear de máscara e adereços carnavalescos confessa: "Eu não sabia que estava infectado." Este é o título da capa da revista Política, em letras cirílicas, mostrando que é dos Balcãs, vizinha do Vêneto italiano. Na capa, um nobre senhor de Veneza a sentir-se contagioso no Carnaval, quando já passámos a Páscoa, porque na passada semana de Quaresma, a revista Spectator pôs uma cruz naquilo a que chamou uma edição especial sobre fundo amarelo, com textos de vários pensadores a refletir sobre a passagem que estamos a fazer. Mas a grande capa ou as grandes capas dos últimos dias são, do meu ponto de vista, algumas de que vou falar para fechar este quiosque. Em primeiro lugar, a da London Review of Books, que traz uma janela muito discreta, muito elegante, que parece desenhada por Edward Hopper, muito geométrica e no seu parapeito 3 indiscretos rolos de papel higiênico. Outras capas merecem também referência porque repetem o tema das luvas. Luvas dentro de mãos a bater palmas ou luvas em sinal de oração como se fossem mãos postas a rezar. Há também luvas a apertar mãos em sinal de cumprimento, como o jornal Die Zeit, e mãos de mágico a fazer truques de ilusionismo. A revista Stern, alemã, dá capa a um interruptor na posição House, desligado. E melhor que tudo, a holandesa Grona Amsterdam, uma revista verde ecologista, aparece agora também com a página em branco. Não totalmente em branco como a Vogue com que abri este podcast, mas um branco entrecortado, como se fosse a impressão de um calendário a partir do Outlook dos nossos ecrãs. São 30 quadradinhos, todos em branco. 1, 2, 3, 4. Em cima, só dia abril de 2020. Os quadradinhos representam, obviamente, os dias deste mês e estão todos em branco. É a agenda de quase toda a gente, exceto a dos que estão na frente da batalha, naturalmente, porque esses estão praticamente em todas as revistas e jornais, com máscara, luvas e uma complexa farda de combate, como protagonistas de uma luta que vai da saúde à economia e pôs o globo em guerra. Não é a Terceira Guerra Mundial, nem a Guerra Fria ou a Guerra Quente, a Guerra das Moedas ou a Guerra das Línguas, mas uma guerra que sublinha toda a imprensa internacional. A China já ganhou sem disparar um único tiro. O som das imagens. Um podcast de Carlos Magno.